Silveira, dos Transportes, Gilberto Ock, da Saúde, e ao substituto dele na presidência da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza. Outros ministros ainda vão deixar o governo. A lei eleitoral obriga ministros que forem se candidatar a deixarem os cargos. O prazo é até o dia 7 de abril. Uma das preocupações dos governistas é criar uma blindagem, digamos assim, no Congresso, caso seja oferecida uma terceira denúncia contra Temer. Isso está sendo levado em conta nessa reforma ministerial, na escolha de substitutos e no agrado a partidos. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Semana Santa nas estradas federais que cortam o estado de São Paulo. O número de acidentes aumentou e o de mortes diminuiu. Este ano foram 59 acidentes, a gente tem os números aqui. Em 2017, 50. Este ano, uma morte, no ano passado, 3. Mais de 9 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade. Nas rodovias estaduais, aconteceu o contrário. Menos acidentes e mais mortes. Os números estão ali também, ó. Em 2017 foram 711 acidentes, esse ano foram 671. O número de mortos foi de 18 para 21. E o número de vítimas graves também subiu de 70 para 74. Agora, 8 horas e 22 minutos. A Glória vai dar uma atualizada para a gente, sobretudo no transporte coletivo. Pois é, Rodrigo. Perdão, estamos com um problema desde cedo, né, na linha 12, Safira da CPTM. Então, atenção, você que depende do transporte coletivo. Dá uma olhadinha aqui junto comigo, porque o problema foi furto de cabo na estação Jardim Romano. E ela está paralisada, Jardim Helena, ela está paralisada por causa disso. Então, a gente vê aqui que os trens estão fazendo o trajeto de Calmon Viana até Itaim Paulista, que é esse trajeto que a gente vê aqui. E depois eles vão de São Miguel até o Brás. Então, eles estão pulando uma estação, né? E aí, por causa disso, o pessoal está tendo que pegar os ônibus da Operação Paese para fazer esse trechinho que eles estão pulando, que é o trechinho do Jardim Helena. Essa estação não está funcionando. Então, entre Itaim Paulista e São Miguel Paulista, os ônibus da Operação Paese estão fazendo o trajeto e, por causa disso, estão fazendo uma paradinha ali no Jardim Helena. E, claro, está tudo levando um tempo maior. A gente vê aqui imagens feitas mais cedo pelo Globocop, né, na estação Itaim Paulista, onde os passageiros precisam descer do trem para pegar os ônibus do Paese e seguir o trajeto até São Miguel Paulista. Tudo muito lotado e tudo muito difícil ali para o pessoal. E também na estação Calmon Viana, lá na ponta da linha, os passageiros podem fazer a transferência para a linha 11 Coral. Mas aí, olha o perigo, o pessoal ali descendo nos trilhos, naquela correria para tentar pegar os os trens da linha 11 Coral. Tudo muito difícil ali para os passageiros. Obrigado, Glória. A gente segue atualizando. Vamos para o intervalo. Já vamos mostrar que aumentou o número de domésticas que trabalham na informalidade e outras notícias de São Paulo. 8 horas e 24 minutos agora. Sabia que agora mais estudantes têm direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? Para saber se você tem direito, basta entrar aqui, na internet, em enem.inep.gov.br/participante. E se for o seu caso, você pode fazer o pedido de isenção até o dia 11 de abril. Mesmo quem pedir a isenção, vai precisar fazer a inscrição do Enem depois, hein? Ministério da Educação, Governo Federal. E agora, Fabi, o que a gente vai fazer com esse frango pré-cozido? Sei lá, pré com conteúdo mesmo é o pré-pago da Sky. Você compra equipamento e recarrega com vários programas de culinária e muito mais. Pré com conteúdo, só Sky. O emprego informal virou saída para milhares de brasileiros desempregados. E quem não consegue uma vaga com carteira assinada está voltando para o trabalho doméstico, só que agora como diarista. Vamos falar com a Juliana em Brasília, porque o aumento no seguro-desemprego no trabalho doméstico confirma essa tendência, né? Quer ver o número, Chico? No ano passado, quase 230 mil domésticos receberam seguro-desemprego, 65% a mais do que em 2016. É claro, isso é consequência não só da crise econômica, mas da garantia dada pela Lei das Domésticas. Depois de 10 anos trabalhando na mesma casa, a notícia é que Joelma não imaginava ouvir. Com a crise, o patrão perdeu renda e teve que demiti-la. Como estava contratada com carteira assinada, Joelma ficou mais tranquila porque sabia que receberia 3 parcelas do seguro-desemprego. Foi muito bom. Por um tempo, assim, me ajudou bastante. Aliás, esse foi um benefício muito solicitado pelos trabalhadores domésticos no ano passado. Quase 230 mil receberam seguro-desemprego.
um número 65% maior que em 2016. Consequência da crise econômica, claro, e também do fato de que os trabalhadores domésticos só passaram a ter direito ao seguro a partir de junho de 2015, quando entrou em vigor a Lei das Domésticas. Apesar das demissões de trabalhadores domésticos, o setor terminou o ano passado com 260 mil trabalhadores a mais que no final de 2016. Só que esses empregos foram gerados na informalidade, ou seja, sem carteira assinada. Os dados são do IBGE e mostram que o número de pessoas empregadas como trabalhadores domésticos aumentou de 6 milhões e 100 mil no último trimestre de 2016 para 6 milhões 370 mil no mesmo período do ano passado. A quantidade de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu no mesmo período. Os empregos sem carteira assinada, que já eram maioria antes, subiram ainda mais. Este economista diz que o movimento é natural em tempos de crise econômica. A diferença agora é que os demitidos do setor formal têm acesso ao seguro-desemprego. As pessoas não estão mais conseguindo colocação nas fábricas ou no comércio e elas acabam, às vezes, até retornando para o serviço doméstico. Por isso que a gente enxerga esse aumento da informalidade que até compensa a queda da formalidade. Mário Avelino, do Instituto Doméstica Legal, também acredita que o crescimento da informalidade está mais relacionado à recessão do que aos custos decorrentes da formalização do emprego doméstico. Eu estimo que se não houvesse a crise de 2015, talvez o número hoje de trabalhadores com carteira assinada estaria no mínimo em 2 milhões de trabalhadores, ou seja, 25% a mais. Para obter o seguro-desemprego, o empregado doméstico precisa ter sido demitido sem justa causa e ter sido empregado doméstico por pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos. Ana Paula Chico. Okay. Obrigada, Juliana. Até já. Um país com mais direitos e mais igualdade. Esse é um desejo comum a muitos brasileiros nos vídeos que a gente tem mostrado nos telejornais da Globo. Me chamo Janiera Adelaide, moro em Lagoa Dentro, Paraíba. E que país que eu quero! Gostaria de um país onde a educação ela fosse igualmente distribuída. Uma educação de qualidade, onde se vise qualidade e não quantidade. Vamos investir na educação, Brasil. Sou Rodrigo de Melo, de Antônio Carlos, Minas Gerais. O Brasil que eu quero para o futuro é um país onde nós, profissionais da estrada, sejamos mais respeitados. Tenhamos rodovias em melhores condições, frete em melhores valores. Afinal, tudo que dependemos em nosso dia a dia, com certeza fora transportada pela nossa classe. Rosemary, falo de Maricá, Rio de Janeiro. O Brasil que eu quero é um Brasil melhor para nossas crianças, pois elas não têm mais o direito à vida, estão morrendo em escola, assalto, dentro da própria barriga da mãe sem ter o direito de nascer. E o Brasil sem criança é um Brasil sem futuro. O meu nome é Samuel Delgado e esses são nossos amigos de Cavalgada. Nós somos de Candiabreu do Paraná. O Brasil que nós queremos para o futuro é um país onde o pecuarista e o agricultor seja valorizado. Sou o Júnior Duarte, de Viçosa, Alagoas, e o Brasil que eu quero para mim é um país sem políticos corruptos. Para que isso aconteça, o povo não deve vender o seu voto. Assim vamos ter saúde, educação e muito respeito. Isso o povo do Brasil merece, é esse o Brasil que eu quero para mim. Sou Edinaldo Viana Barros, falo do município de Santa Filomena, Pernambuco. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil de mesa farta, onde haja investimento do governo federal e motivação do governo estadual para a produção agrícola, onde não venha faltar comida na mesa do nordestino, e o nordestino produz e leva até a mesa dos senhores nas grandes cidades. Sou Rosângela de Crixás, Goiás, e o Brasil que eu quero é um Brasil onde brasileiros não vendam seu voto. O Brasil descrito no artigo 5º da Constituição. E é possível se do presidente da República ao varredor de rua exista honestidade. Bacana ver a Rosângela e o Júnior, 2 eleitores, lembrando da responsabilidade que o eleitor tem agora, né? Agora em outubro. Todos, né? Você já tinha ouvido falar de Crixás? É bom que a gente descobre as cidades todas pelo Brasil. Um abraço para vocês em Crixás. O legal disso é isso, vai aparecendo o rosto, as cidades vão tomando face com as pessoas que chegam. E falando de coisas, né, fundamentais, educação, alimentação, segurança.
É isso. Que todos precisamos, o básico, É né? o básico, né? A gente não está pedindo nada exagerado no Brasil. E essas mensagens que você tem visto aqui, você sabe, estão lá no Globoplay, na nossa página na internet, no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Lá você encontra também as dicas já para gravar o seu vídeo. E daqui a pouco você vai ver que a polícia prende um diretor de cartório flagrado recebendo dinheiro de corrupção na Bahia. E a história do Michael Jackson, que não é o rei do pop, mas está mudando a vida de crianças numa cidade de Alagoas. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Agora 8h32, horário de Brasília. Estamos de volta. Já mostramos aqui a operação que acontece agora de manhã na Paraíba, pois a Polícia Federal está nas ruas também na Bahia, numa outra operação que é contra uma quadrilha que atuava dentro de um cartório em Vitória da Conquista. O diretor do cartório foi preso na operação. Ele aparece num vídeo recebendo dinheiro. A Flávia Varenga está aqui de volta acompanhando mais essa operação da Polícia Federal nessa manhã de hoje. Flávia. Oi, Ana Paula. Quem foi preso já é o titular desse cartório, que é o primeiro ofício de registro de imóveis e hipotecas de Vitória da Conquista. São 4 mandados de prisão, sendo uma prisão preventiva, que é a desse senhor que a gente vai mostrar agora nas imagens. São 3 imagens diferentes. O que ele fazia? Ele cobrava uma taxa para agilizar os serviços. E as pessoas que pagavam esse dinheiro são pessoas particulares, pessoas comuns, despachantes e principalmente corretores de imóveis. Além dos mandados de prisão, a Polícia Federal lá na Bahia também cumpriu 8 mandados de busca e apreensão no cartório e também em outros locais. Além de cobrar essa taxa de agilização, o titular do cartório também impedia que pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça da Bahia trabalhassem no cartório. O que ele fazia? Ele colocava pessoas da confiança dele para continuar esse esquema de corrupção. Havia parentes dele trabalhando nesse cartório. Todos vão ser indiciados por corrupção passiva e ativa, organização, associação criminosa e também falsidade ideológica. Flávia Alvarenga para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Flávio. 8h36. Isabela Camargo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você também. Dia mais ensolarado hoje, né? Você sabe que a previsão mudou ontem durante o dia? Nós tínhamos dado uma previsão que ia chover, né? Mas não, o sol apareceu para valer, até me surpreendeu e choveu de forma bem pontual. Hoje nós, então, teremos mais sol, a temperatura até fica maior do que ontem. Ontem tivemos máxima de 26, hoje 27. E se chover mais tarde, vai ser uma chuva bem pontual, só 10 milímetros. Você sabe que ontem choveu bem na Zona Norte e em Guarulhos, tá? Hoje, então, a gente também tem a mesma condição. Isso vale para quase todo o estado. Só lá o oeste é que tem tempo firme. É importante, então, a gente já se preparar para os próximos dias, tá? Dias mais secos, temperatura entre 26 e 27 graus. Na sexta-feira, tem um pouquinho mais de estabilidade com chance de chuva mais para o final da tarde. Mas, então, hoje teremos um dia com mais sol, um pouquinho mais de calor e com pancadas de chuva em pontos isolados. Valeu, Isa. Obrigado. Até Bom mais. dia. Olha só, o esquema que a polícia de Shenzhen, na China, descobriu na fronteira com Hong Kong. Olha aí, ó. Criminosos montaram um sistema com roldanas e linhas de pesca no alto de um prédio. De madrugada, eles usavam drones para transportar a linha para o outro lado do território. Um bandido prendia a ponta do cabo e mandava bolsas de lona cheias de smartphones contrabandeados. Que coisa, hein? Se a moda pega. 8h38. Rodrigo, teve uma perseguição policial agora há pouco, na marginal do Rio Tietê. Pois é, foi no sentido da rodovia Ayrton Senna. 2 homens tinham roubado um carro por volta das 6h30 da manhã no Ipiranga. Aí a polícia localizou o carro, começou a perseguição, conseguiu parar o carro na marginal do Tietê, na região do Pari, um pouquinho depois aqui da ponte da Vila Guilherme. Os 2 homens foram presos e a pista já foi liberada. Ainda aqui no Waze, vamos mostrar também, porque teve um acidente entre um carro e 2 motos. 2 pessoas ficaram feridas, foi na marginal do Rio Pinheiro. Deixa eu atualizar para vocês aqui. Pouco depois da ponte Eusébio Matoso, no sentido de Interlagos. A pista foi liberada por lá também, chegou a ocupar 2 faixas, né, para fazer o socorro dessas 2 pessoas feridas, mas ainda tem reflexo no trânsito. Dá uma olhadinha como é que está a situação da marginal do Rio Pinheiros no sentido de Interlagos. Tudo muito difícil. Aqui é o Cebolão, chegada da Castelo Branco, chegada da Anhanguera, chegada da Bandeirantes. Tudo bem complicado, então, também no acesso à marginal do Rio Tietê
para a Marginal do Rio Pinheiros. Obrigado, viu, Glória? Nada. Um intervalinho já vem Carol Barcelos na área, vai falar sobre a Liga dos Campeões. Hoje é o primeiro jogo entre Juventus e Real Madrid, 8 horas e 39 minutos. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Abelha é agro. A polinização das flores pelas abelhas gera grande parte dos frutos que consumimos.